Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou no seu quarto como de costume, fechou as suas portas e, com as janelas abertas, orou voltado para Jerusalém, como costumava fazer 3 vezes ao dia. E dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel era judeu. Estava lá em Babilônia, levado cativo. Havia mostrado para os babilônicos que ele servia ao Deus vivo. O rei intitulou Daniel como um presidente do seu reino e dava a ele poder para decisões. E os outros que trabalhavam com ele, os sátrapas, não gostaram nada dessa ideia, ficaram enciumados por Daniel. Daniel se destacava por sua sabedoria diante dos homens daquele país. E eles procuravam uma falha em Daniel para poder acusá-lo diante do rei, para tirar esse cargo dele. Mas não encontravam. Diz a palavra que nenhuma falta encontrava em Daniel. Então, eles resolveram tramar contra Daniel e falaram para o rei: "O rei vive eternamente. Por que não faz um decreto que durante 1 mês ninguém adore nenhum Deus e nenhum homem faça pedido algum, a não ser a ti, ó rei?" O rei achou interessante. Todo mundo só devia fazer pedido ao rei por 1 mês. Não devia orar a nenhum outro Deus. Mas Daniel, quando ficou sabendo disso, não teve medo e continuou orando ao Deus do céu. Mas a sentença para quem desobedecesse de acordo com o decreto do rei era ser lançado na cova dos leões. Existia em Babilônia uma cova cheia de leões ferozes, que era jogado pessoas sentenciadas à morte. Daniel continuou orando, porque ele aprendeu que Deus honra os nossos compromissos quando clamamos por Ele. Deus disponibiliza anjos em volta do seu trono, prontos para atender o pedido daqueles que oram sinceramente. Nenhuma oração é perdida nem esquecida por Deus. Ele ouve o seu clamor. Ele ouve a hora que você ora. Quando você abre o coração a Deus e fala dos seus sentimentos, o que está lhe causando dor, angústia, tristeza, tenha certeza que nenhuma lágrima é derramada sem que Ele perceba. E então, o rei fica sabendo da oração de Daniel. Os homens daquele país que estão investigando Daniel o levam até o rei e diz: "Deverá ser jogado à cova dos leões?" Desobedeceu a ordem do rei. O decreto havia sido assinado pelo rei, carimbado com o anel real. E aí então, eles pegam Daniel e, apesar de muita tristeza, o rei tem que cumprir o seu decreto. Jogam Daniel dentro da cova dos leões. Ao entrar, Daniel ora mais uma vez e pede a proteção divina. Deus não impediu que Daniel fosse jogado na cova dos leões, mas ele fechou a boca de cada um deles. Muitas vezes Deus permite que você passe por situações difíceis para fazer você crescer, buscá-lo, aprender, para você entender que Ele fecha a boca dos leões quando você pede. No outro dia, o rei apareceu e chama: "Daniel, filho do Deus Altíssimo, o Deus a quem você serve te livrou da boca dos leões?" Daniel disse: "Sim, ó rei. O rei vive eternamente. O meu Deus enviou seus anjos para fechar a boca dos leões." Daniel, o Deus de Daniel,
é o mesmo Deus, seu e meu. Aquele que fechou a boca dos leões está à sua disposição para ouvir as suas súplicas e responder conforme a vontade dele. Que ele te abençoe, para que você entenda e aceite as respostas dele, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nos ajude a orar como Daniel, todos os dias, nos colocando diante do teu trono, com ações de graças e súplicas, em nome de Jesus.